Bem, vamos hoje ministrar sobre Eclesiastes, capítulo 3, uma passagem muito conhecida. Em Rivera hoje está fazendo muito frio. São quantos graus que está fazendo aqui hoje? 11 graus aqui em Rivera, está muito frio. Com o tempo frio, as pessoas não costumam estar muito presentes, mas nós vamos ministrar a palavra do Senhor, porque eu tenho certeza que alguém vai ser alcançado pela palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 3, todos encontraram? Ali no ministério está no Antigo Testamento, Eclesiastes, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes 3. Oi? Então, para tudo há um tempo, uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Deus, eu te louvo e te agradeço por tudo, Pai. Eu te agradeço pela palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que venhamos meditar nessa palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Às vezes na nossa vida nós encontramos em situações que olhamos e queremos tudo do nosso tempo, ou quando não é isso, não só no nosso tempo, mas também queremos viver um tempo nosso. Ou seja, de viver nossas vontades, de viver aquilo que desejamos. Só que governa na nossa vida o Senhor, nosso Deus, determinou coisas na nossa vida para acontecer, somente vai fluir, somente vai dar certo no tempo que Deus determinou para que acontecesse. Nós somos acostumados a viver em um tempo muito rápido, ao tempo de queremos conquistar tudo muito rápido. Queremos viver o agora, queremos conquistar o agora, não queremos começar nos primeiros passos, não queremos dar aquela caminhada, queremos simplesmente começar já dando certo, queremos já começar com tudo pronto, queremos começar no sentido de que vai fluir no tempo certo. Mas o tempo de Deus é um tempo diferente, porque para vivermos o tempo do Senhor, para vivermos o tempo, uma nova temporada, para viver um novo nível do céu, nós precisamos passar por uma fase chamada processo. O processo é algo que vai determinar se estamos no tempo certo de receber alguma coisa de Deus. Também, o tempo não é somente baseado em coisas espirituais, porque o tempo vai dizer, desde quando nós somos crianças, quando nascemos, tem o tempo de brincar, o tempo de ir para a escola, o tempo de aprender a ler, a escrever, aprender das matérias,
Aí você vai ficando já na adolescência, você vai criando maturidade, e aí você vai crescendo, você tem a sua família, você tem conquista do seu trabalho, e suas funções e afazeres. Tudo isso demora um tempo para acontecer. E cada fase da nossa vida, para acontecer alguma coisa, exige de nós uma maturidade diferente. Hoje, se você tem uma determinada idade já adulta, você não tem a mesma mentalidade de uma criança. A criança tem uma mentalidade diferente. A criança, ela não tem nenhuma responsabilidade. A criança, ela depende do adulto, ou seja, alguém que tem uma responsabilidade maior para que ela possa seguir o fluxo de sua vida. Assim como nós também, diante de Deus, tem algumas situações que nós precisamos e dependemos muito de Deus para passar por certas ocasiões. É o tempo de criar maturidade. Tem fases na nossa vida que Deus está nos testando para viver uma nova fase. Tem fases, temporadas, que estamos sendo treinados por Deus, estamos sendo treinados pelo céu, para que venhamos viver coisas maiores, viver coisas diferentes, para criar, para que tenhamos maturidade. Então, as provas, as dificuldades que você enfrenta, as provas, as dificuldades que você passa, as crises financeiras, as crises que você tem enfrentado, as tribulações dessa vida, o deserto dessa vida, somente é preparo para que você chegue no local que Deus determinou para a sua vida, para que isso tenha em você uma oportunidade para ganhar, conquistar coisas maiores. Nós lembramos de Davi, quem era Davi? No pasto esquecido, mas matando o urso, matando o leão, e assim, como ele, naquele pasto, teve uma maturidade diferente para quando chegou o gigante, de fato, o gigante, Davi já tinha um preparo no pasto, porque o tempo que ele ficou no pasto determinou como ele garantiria derrubando aquele gigante. Então, o tempo que nós passamos, o tempo que nós estamos agora, é um tempo de preparo, um tempo de aperfeiçoamento para algo grande que vai chegar. Não tem vitória sem luta, não tem bênçãos sem luta, não tem mar sem deserto. Então, são fases que precisamos passar para que a oportunidade chegue para vivermos um novo nível, vivermos uma nova temporada com Deus. Eu tenho certeza que todos nós queremos viver uma nova temporada, queremos viver um novo nível, queremos viver uma nova etapa, porém, para vivermos novas etapas depende da maturidade que estamos agora. A maturidade que eu vou lidar com essa situação do meu presente vai discernir o meu comportamento no futuro. Minha maturidade, nesta prova, nesta crise, nesta dor, neste deserto, nessa tempestade, revelará o tamanho da responsabilidade que terei quando a nova fase chegar. Então, isso que eu estou passando agora determina meu comportamento no futuro. Há um tempo e uma ocasião para tudo. Ocasião certa. Eu não posso colher antes de plantar, ou eu não posso colher sem nunca ter plantado. Eu não posso plantar em uma época que não é de plantio. Tem épocas certas para determinados tipos de planta, porque tem planta que se desenvolve melhor no frio, outras plantas se desenvolvem melhor em tempos chuvosos, outras plantas que se desenvolvem melhor em tempos de calor. Então, há cada ocasião certa. Então, se é dia de chuva, eu vou plantar algo que se dá bem em dias chuvosos. Se é calor, eu vou plantar algo que se dá bem em dias calorosos. E assim as coisas começam. Tem coisa na nossa vida que não está dando certo,
porque estamos plantando em ocasiões erradas, nós estamos investindo em ocasiões erradas ou fora do tempo. Porque quando nós desfrutamos do tempo de Deus, quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, quando estamos debaixo da orientação de Deus, tudo flui fluentemente, porque chegou o tempo daqui, há o tempo de nascer, e também chegará o tempo de morrer. Há um tempo de início e há um tempo do final. Há um tempo do início que é difícil, é cansativo, né? Vai exigir de você um esforço maior, mas no final é de vitória. Há um tempo de arrancar o que se plantou. Olha só, o tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou, o tempo de colher, o tempo de matar. Às vezes temos que matar coisas dentro de nós. Matar o pecado que está entre nós. E tempo de curar, porque tem feridas que também, com o tempo, vai te causando muito mais mal, vai te trazendo doenças, vai te trazendo a solidão, vai te trazendo a depressão. Também de curar, porque tem horas que é necessário a gente se esconder, é necessário a gente ficar um pouco recluso para curarmos, para nos tratarmos de algumas dores. Porém, também é tempo de nos levantar e de se posicionar para curar essa dor. Não se entregar totalmente a essa dor. Então, às vezes, nos entregamos a certas situações da nossa vida porque não queremos esperar o tempo de Deus. E quando não esperamos o tempo de Deus, nós atropelamos a promessa que Deus fez na nossa vida. Abraão tinha uma promessa, mas Sara queria o quê? Que a promessa viesse muito mais rápido. Então ela dá o jeito dela e a promessa é atropelada. A promessa não acontece do jeito que era para acontecer, porque a gente quer ensinar Deus a trabalhar. Estamos querendo ensinar Deus a fazer a nossa vontade. Queremos que Deus queremos que Deus se encaixe dentro de nós e faça aquilo que desejamos. Mas hoje é tempo de concluir e chegar à única finalidade e maturidade. Eu não tenho que encaixar. Eu não quero que Deus me encaixe dentro de mim ou dentro do meu pensamento, mas eu quero me encaixar dentro do pensamento de Deus. Eu quero me encaixar o que Deus tem para mim. Eu quero ser o que Deus escolheu para mim. Eu quero ser usado naquilo que Deus determinou para mim. Eu quero ter a promessa que Deus determinou para mim. Eu quero viver os sonhos que Deus tem para mim. Eu quero viver as promessas que Ele determinou para mim. Eu quero seguir o caminho que Ele já fez para mim. Porque quando nós seguimos dentro do tempo de Deus, o caminho que Ele escolheu vai dar certo. Quando escolhemos e vivemos a promessa que Ele determinou sobre a nossa vida, acontece. Quando vivemos sonhos de Deus, tudo acontece, tudo flui. Aleluia. Então, quando nós atropelamos esse tempo, a promessa demora mais a acontecer. Se você pula a etapa do processo por não esperar o tempo, a promessa só retarda. Então, se você não concluir o tempo do processo, se você não concluir o tempo do deserto, se você não concluir o tempo da tempestade, deixa eu te dizer uma coisa: a tempestade irá voltar, o deserto irá voltar novamente, a crise irá voltar novamente, a tristeza, o choro vai voltar novamente. Por quê? Porque você pulou etapas, porque você pulou processos. E quem pula processos não adquire a maturidade necessária para viver algo que Deus determinou sobre a sua vida. Então, eu quero que você saia daqui esta noite, eu quero que você conclua
esse vídeo que você está assistindo ao vivo e depois irá assistir novamente é que, para eu alcançar o que Deus tem para a minha vida, não é segundo as minhas vontades, não é segundo as minhas decisões, não é aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, mas aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele fez na minha vida. Ele já deixou o caminho certo, Ele já deixou a promessa certa. Ele não errou o endereço, Ele não errou a pessoa, Ele vai concluir no tempo certo, sem pular etapas, sem viver lá do processo, mas vivendo o tempo do processo, vivendo o tempo do deserto, vivendo o tempo do passo, vivendo o tempo do esquecimento, vivendo o tempo da crise, tempos difíceis, mas também com a certeza de que Ele está no controle de tudo, Ele está vivendo, Ele está no controle de tudo, Ele não perdeu o controle de nada. E no tempo certo, a maturidade que eu vou criando através disso vai determinar ao nível que eu vou chegar. Paulo diz que quando eu sei que é passar por necessidade, eu também sei que é passar por fartura, e sempre o Senhor é glorificado por isso. Então, quando adquirimos, passamos por várias etapas da vida, altos e baixos, quando estamos lá embaixo, nós entendemos que é uma fase, vai passar, que Deus já me controle de tudo. E também, quando estamos vivendo um momento de vitória, nós entendemos, o Senhor me fez chegar até aqui, mas eu tenho que ter cuidado também. Isso é uma fase. Há um tempo de chorar, e também é um tempo de rir, é um tempo de plantear, é um tempo de dançar. Então, nós devemos entender que tudo é uma fase, tudo é um processo. Para vivermos milagres, para vivermos vitória eterna. Por isso, nós devemos também não se entregar a isso muito tempo. Eu falei aqui de viver o tempo, de se esconder. Só que isso não pode ser permanente, porque também hoje chegou para a tua vida o tempo de cantar, chegou para a tua vida o tempo de rir, chegou na tua vida o tempo de dançar, chegou na tua vida hoje o tempo de glorificar, chegou na tua vida hoje de contar testemunhos, chegou hoje o tempo de você vivenciar coisas maiores, chegou o tempo de Deus de você sair dessa crise, sair dessa depressão, sair desse vício, sair dessa lamúria, sair desse quarto escuro e vivenciar coisas grandes, vivenciar que Deus colocou sobre a sua vida, vivenciar essa alegria de Deus para a sua vida. Eu profetizo que haverá alegria para você, eu profetizo que haverá coisas grandes para você, eu profetizo que haverá vitórias, eu profetizo que haverá salvação, eu profetizo que haverá libertação para a tua casa, que haverá presença de Deus para a sua vida. Você crê nisso? Se você crê nisso, você glorifica em nome de Jesus. Deus hoje está dizendo para você que chegou o tempo de cantar, chegou um tempo de alegria, de mudança, mas viva cada processo da sua vida para viver o extraordinário de Deus, viver uma extraordinária alegria de Deus, viver vitórias de Deus, viver coisas grandes de Deus. Isso vai determinar como vamos ter nossa vitória. Se quando tivermos nossa vitória, será um tempo de exaltação, e com isso eu vou manter a minha humildade, ou eu vou me engrandecer. Não. É tempo de vivenciar a alegria de Deus nas nossas vidas. Amém? Que Deus venha abençoar a tua vida, sua casa. Nós teremos cultos quarta-feira, às 19h30. Você pode acompanhar. Nós teremos sábado pela manhã, 9h, somente online. À noite nós teremos o sábado de milagres, 19h30. Domingo de manhã, estudo bíblico. Hoje o estudo bíblico foi uma bênção. Nós estudamos sobre Efésios 5, está aí na live, está aí no nosso canal para você estudar depois. E domingo à noite, 19h30, o nosso culto de adoração a Deus. Amém? Convide alguém
ore por esta obra, ore por essa cidade, que Deus vai fazer coisas grandes aqui. Amém? Eu vou esperar a chegar aqui, que nós vamos orar, eu vou orar, para que venhamos encerrar, que Deus venha abençoar a sua casa, a sua família, seus projetos e todos aqueles que você quer bem. Amém? Eu vou orar aqui, vou chamar minha esposa para ficar aqui, nós vamos orar pela sua vida, vamos orar pela sua casa, vamos orar pelos seus vizinhos, vamos orar por essa igreja, vamos orar por essa obra, vamos orar pelas pessoas que acompanharam e vamos orar pelas pessoas que ainda vão acompanhar. Amém? Deus, obrigado por esta noite, obrigado por cada pessoa que ouviu a tua palavra nesta noite, obrigado para as pessoas que irão ouvir a tua palavra, porque, Pai, o Senhor vai encaminhar essa mensagem, a tua voz, às pessoas que realmente precisam ouvir a tua palavra. Abençoa essa cidade, abençoa essa rua, ao vizinho, Pai, da retaguarda deste templo, Pai, abençoa essa cidade ribeira, abençoa, Deus, o Uruguai, abençoa o Brasil, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, Rivera, Uruguai, Santo Senhor Jesus, povo de Deus, declare isto. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê e nós cremos. Vão embora com Deus, Deus leva vocês em segurança para o seu lar e nos vemos quarta-feira. Amém? Deus abençoe, Deus lhe bendiga. Amém. Você que acompanhou, abençoe e até a próxima.